Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 2, Espíritos Felizes. Senhor Sanson. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a própria morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte teor: caso seja surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, gostaria de reiterar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, que é o de evocardes meu espírito o mais rapidamente possível e tantas vezes quanto julgardes apropriado, a fim de que, membro assaz inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, possa eu, de além-túmulo, a ele servir de alguma forma, dando-lhe os meios de estudar, fase por fase, através das evocações, as diversas particularidades que acompanham o que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação, conforme os insondáveis desígnios de Deus, mas sempre útil ao objetivo a que ele se propõe. Além dessa autorização e pedido para me honrardes com uma espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito tornará talvez estéril, e que vossa sabedoria naturalmente saberá circunscrever a um número limitado de tentames, atrevo-me a rogar pessoalmente a vós e a todos os meus colegas que tenham a bondade de suplicar ao Todo-Poderoso que me permita os bons espíritos assistir-me com seus bondosos conselhos, em particular São Luís, nosso presidente espiritual, guiando-me na escolha e na época de uma reencarnação, assunto que desde já me preocupa muito. Receio enganar-me sobre minhas forças espirituais, pedindo a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual não possa justificar a bondade divina, o que, em vez de servir para o meu avanço, prolongaria a minha estada na terra ou em outra parte, caso eu fracasse. Para satisfazer o seu desejo de ser evocado o mais rápido possível após a sua morte, dirigimos-nos à Câmara Mortuária com alguns membros da sociedade, onde, na presença de seu corpo, ocorreu a seguinte conversa, uma hora antes do sepultamento. Tínhamos nisso um duplo objetivo: cumprir sua última vontade e observar, uma vez ainda, a situação da alma em momento tão imediato à morte, mormente em um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente cônscio de suas verdades espíritas. Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, captando suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi em vão, porquanto o senhor Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição. Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum em virtude da elevação de seu espírito. 1. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. 1. Evocação. Atendo a vosso chamado para cumprir minha promessa. 2. Caro senhor Sanson, com prazer cumprimos um dever, o de evocá-lo o mais rápido possível após sua morte, como era seu desejo. É uma graça especial que Deus concede a meu espírito, permitindo comunicar-me. Agradeço-vos a boa vontade
mas estou tão fraco que tremo. 3. Sofria tanto o Senhor que imagino poder nos perguntar como está passando agora. Sente ainda as dores? Que sensações experimenta ao comparar sua situação atual com a de 2 dias atrás? Minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como se diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que eu pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu-me. 4. Após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas. Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno o bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. 5. Está bem seguro de não pertencer mais a esse mundo? Como se certifica disso? Ó, certamente não pertenço mais a vosso mundo, mas estarei sempre a vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. Depois ensinarei a verdade, a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra, transformado. Não reconheceríeis mais em mim o velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou o espírito, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus, que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. 6. A visão do seu corpo aqui ao lado provoca-lhe que efeito? Meu corpo pobre e ínfimo despojo. Tu deves voltar ao pó enquanto eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, morada de meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito e o sofrimento, 10 vezes bendito, garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. 7. Conservou o Senhor sua consciência até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades, mesmo sem ver. Podia, no entanto, pressentir. Toda a minha experiência desenrolou-se em minha memória e meu último pensamento, minha última súplica foi a de poder vos falar o que falo, o que faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse para que o sonho de minha vida fosse realizado. 8. Teve consciência do momento em que seu corpo exalou o último suspiro? O que se passou com o Senhor nesse momento? Que sensação experimentou? Desfaz-se a vida, a vista, ou melhor, a visão do espírito apaga-se. Encontra-se o vazio, o desconhecido. Arrastados não sei por que encanto, achamo-nos num mundo em que tudo é alegria e grandeza. Eu não mais sentia, não compreendia, preenchia-me com tudo, inefável felicidade, e não mais sentia a constrição da dor. 9. Tem o Senhor conhecimento do que pretendo dizer diante de seu túmulo? Logo que as primeiras palavras da pergunta foram ditas, o espírito respondeu sem que fosse concluída a indagação, e respondeu ainda sem que tivesse sido questionado sobre a controvérsia levantada entre os assistentes quanto à conveniência de que fosse lida essa comunicação no cemitério, dado que alguns dos presentes poderiam não compartilhar tais opiniões.
Oh, meu amigo, tenho ciência, porque o vi ontem, assim como o vejo hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Fale para que me compreendam e o estimem. Não há a temer, porque se respeita a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Fale, coragem, confiança, e que possam meus filhos converter-se a essa crença veneranda. J. Sanson. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos aterrorize, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes bem viver. É uma felicidade se a houverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Não atribuais, senão, um mínimo valor aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, do ponto de vista moral, um imenso mal. Que a terra me seja leve. Nota 161. Os bens terrenos são limitados, mas com a revolução moral que se inicia, está entre as transformações sociais levar os benefícios da modernidade a todos os seres humanos, sem distinção, pela igualdade efetiva de oportunidades, quanto à educação, saúde, moradia, relação familiar, trabalho, lazer, liberdade de escolha, pensamento e consciência. Também a superação de privilégios, abusos e preconceitos. O Espiritismo faz compreender que a caridade desinteressada e a fraternidade são necessárias para a renovação social. Nota do editor. 2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Ficamos muito felizes com a conversa que com o senhor tivemos no dia de seu enterro, e já que o permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício de nossa instrução. Estou pronto, contente por haver dispensado em mim. 3. Tudo o que pudermos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhe possamos endereçar. Aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. 4. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor. Sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violência ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se de seu envoltório, esforço que absorve todo o ser, fazendo-o perder a noção do que lhe acontece. Tal não é a regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização. 5. Sabe que existem espíritos com os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista que acredita que para ele tudo acaba nesse momento. Seguramente,
uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, com ele habituou-se, e a calma com quem encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é o mais forte, e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. A semelhança entre esta morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? Sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que se vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. O incrédulo, empedernido, experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo que se vê à beira do abismo, prestes a ali mergulhar, faz inúteis esforços para fugir sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Em tais casos, é que se vê o moribundo a torcer-se, a crispar as mãos e a dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo após o decesso. Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. 7. O Senhor disse que não mais enxergava o momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual? É como vos disse anteriormente, o instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Nota 162. O espírito tem sensações morais felizes ou infelizes de acordo com seu grau evolutivo. Quanto às percepções, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas a percepções das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. A Gênesis, capítulo 14, item 22, nota do editor. Continuando. Trata-se no instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar. 8. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível,
o aspecto das coisas com que se deparou? Quando puder voltar a mim e ver, quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante de meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável da sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam a meu redor, sorrindo. Uma alegria sem par os animava, e eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço transportar-me através do espaço. O que vi não tem um nome na linguagem humana. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a compreendei entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito da caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fadas são, seguramente, cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certo aspecto, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante?